O maníaco do parque, o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, mais conhecido como Parque do Estado, em São Paulo, onde abriga vegetação nativa de Mata Atlântica, e tem 526 hectares, foi palco, no ano de 1998, de 6 crimes consumados e outras 9 tentativas frustradas, que tornaram o seu executor, Francisco de Assis Pereira, mais tarde conhecido nacionalmente como Maníaco do Parque, um dos serial killers mais famosos no Brasil. Na infância, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, era molestado sexualmente por Diva, sua tia materna. Esse fato fez com que ele desenvolvesse uma atração por seios. Já adulto, foi seduzido por um patrão e se relacionou com ele. Houve um acontecimento que marcou seus traços psicóticos, foi uma mordida que ele levou no seu membro por uma gótica, fato este que fez com que ele tivesse medo de perder sua virilidade. Além disso, namorou com Tainá, um travesti, que relatou mais tarde que era agredida frequentemente pelo maníaco do parque. Essas surras ocorriam, pois Tainá sofria de dispareunia, que é dor durante o ato sexual, e isso deixava Francisco de Assis frustrado. Ele dava socos no estômago e tapas na face, similar aos testemunhos e relatos das vítimas, que conseguiram sobreviver às suas investidas. Por fim, Francisco de Assis Pereira teve um desgosto num relacionamento, que o afetou profundamente, e deu os contornos finais aos seus traços psicóticos, que se demonstrariam mais tarde mórbidos e sórdidos. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi intimado para comparecer à DHPP, Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, antes da série de crimes que cometera, por ter usado uma folha de cheque de uma moça chamada Isadora, para efetuar a compra de um capacete, pois o mesmo era motoboy, e trabalhava numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes. Ele alegou na oitiva, que Isadora era sua namorada, e que a folha fora usada com o conhecimento e consentimento dela, argumento que se demonstrou mais tarde falso, pois Isadora na realidade, fora uma vítima escolhida aleatoriamente. O proprietário da empresa de motoboys, à época dos fatos, relatou que antes da oitiva no DHPP, Francisco de Assis abandonou repentinamente o emprego. Depois, ficou evidente o motivo do abandono inesperado da empresa. Em um dos seus acessos psicóticos, abordou uma garota, que para sua sorte, alegou que não poderia o acompanhar, mas Francisco cometeu um erro fatal, deixou com a mesma um cartão de visitas com o nome de Jean, e com o telefone da empresa que abandonara repentinamente. A garota relatou o fato na DHPP, os agentes ligaram para o número que constava no cartão, e tiveram como resposta que Francisco de Assis teria abandonado o emprego deixando um bilhete e um jornal onde havia o seu retrato falado. Pois nas linhas atreladas à estação do Jabaquara, inúmeras moças eram abordadas por ele com a promessa de participação em propagandas de empresas renomadas de cosméticos. Essas abordagens lhe renderam o retrato falado no jornal que citamos. Algumas moças assustadas com suas investidas procuravam a delegacia, para dar parte do ocorrido. O maníaco do parque relatara mais tarde que escolhia suas vítimas dentre as que apresentavam um aparente incômodo emocional, as que demonstravam tristeza ou estavam cabisbaixas, e, portanto, suscetíveis à sua aproximação. Essas eram o seu alvo predileto. O mesmo tinha uma habilidade acima da média, como foi relatado à época, não de persuadir, mas de convencer, com uma lábia similar à dos estelionatários, suas vítimas a participar das sessões fotográficas no Parque do Estado, fato este que intrigou a polícia à época. Como maníaco do parque, sem arma, convencia garotas que acabara de conhecer a subir na sua garupa e ir para a mata fechada fazer uma suposta sessão fotográfica. Durante interrogatório, o próprio afirmara que era muito simples. Eu falava o que elas queriam ouvir, elogiava sua beleza, me identificava como caça-talentos de uma renomada revista, oferecia um generoso cachê, dizia que seria uma oportunidade única, algo predestinado, e por fim, as convidava para a sessão de fotos, num ambiente ecológico. Francisco de Assis, o maníaco do parque, teve sua identidade revelada como autor dos crimes, quando, durante as investigações, o proprietário da empresa de motoboys contactou os agentes da DHPP para que fossem ao seu estabelecimento. Lá relatou aos agentes um fato incomum. Ao solicitar um serviço nos banheiros da empresa, descobriu-se, como relatou, uma ossada de costela bovina, junto a um RG, dentro de um dos vasos sanitários. Ali estava a conexão entre o maníaco do parque e sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz.
Diante da exposição na mídia televisiva e jornalística dos sumiços, crime desvendado, retrato falado do motoboy, Francisco de Assis fugiu para o sul do país, foi encontrado, confessou friamente os crimes, indicou onde estavam os corpos, e ainda a ossada de Selma, que tinha paradeiro desconhecido até Francisco de Assis mostrar onde os restos dela se encontravam. Ainda falou que as agredia, torturava e que depois de mortas, se relacionava sexualmente com o féretro. Dentre suas vítimas, Patrícia Gonçalves Marinho, que sonhava em ser modelo, saíra da casa da avó, em 17 de abril, e nunca mais aparecera. Seu corpo foi encontrado mais de 3 meses depois, numa área deserta do parque. Ao lado do seu corpo suas roupas e bijuterias. Ela tinha 24 anos, morreu por estrangulamento, foi estuprada. Selma Ferreira Queiroz, menor de idade, foi tratar da sua demissão numa drogaria, sumiu numa zona entre Cotia e o centro de São Paulo, em 3 de julho. No dia seguinte, Sara, sua irmã, recebeu uma ligação com pedido de R$ 1.000 de resgate. No entanto, não houve mais contato do suposto sequestrador, e seu corpo foi encontrado no dia 4 de julho, no Parque do Estado, nua, com sinais de espancamento e estupro, e com mordidas nos seios, ombros e entre as pernas. Constatou-se morte por estrangulamento. Elisângela Francisco da Silva, paranaense de 21 anos à época, que se deu sua morte, de família simples de Londrina, vivia com sua tia desde 1996 em São Paulo, após se despedir de uma amiga no shopping Eldorado, nunca mais fora vista, até que no dia 28 de julho, seu corpo nu, em decomposição, foi encontrado no Parque do Estado. Além delas, que citamos para exemplificar, mais 3 corpos foram encontrados. Francisco de Assis, pasmem, recebe correspondências de fãs no presídio, chegou a casar com uma admiradora encarcerado. No entanto, ela se separou pois estranhou a maneira que ele agia, com alterações de personalidade, segundo ela. De acordo com a legislação brasileira, apesar de sua pena ser de 268 anos, nenhum preso pode passar mais de 30 anos encarcerado, independente da sua pena. Logo em 2028, provavelmente o maníaco do parque estará à solta. Psiquiatras afirmam categoricamente que, em função do seu estado mental, ele voltará a delinquir. Sendo sabedor deste fato, o Ministério Público pede periodicamente atestados de sanidade mental, a fim de evitar a sua soltura.